Capítulo 13. Outra diferença entre a presente visão da glória de Cristo pela fé e nossa contemplação dela no céu. Quando olhamos para alguma coisa a uma grande distância, ela desaparece de nossa visão se algo interpõe entre nós e ela. Isso é o que acontece, às vezes, com a nossa fé. Temos muito pouco ou quase nada de visão da glória de Cristo. Enquanto estamos nessa vida, o Senhor Jesus, em sua suprema sabedoria, às vezes se esconde de nós. Jó reclamou que ele não podia ver Deus nem à mão direita, nem à esquerda. Jó 23, versículo 8 ao 9. Isaías escreve: verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, ó Deus e Salvador de Israel. Isaías 45, 15. O salmista clamava: até quando, Senhor? Para sempre te esconderás, Salmos 89, versículo 46. Às vezes, quando estamos ouvindo a pregação da palavra, a visão da glória de Cristo é escondida para alguns, ao passo que ao mesmo tempo outros são aquecidos e fortalecidos, João 14, 22. Devo, então, tentar responder a duas perguntas. Por que o Senhor Jesus se esconde? Ocasionalmente, junto com a sua glória da fé dos crentes. Há diversas razões, mas mencionarei apenas uma. Ele age assim para nos compelir a buscá-lo de todo o nosso coração. A nossa horrenda preguiça geralmente nos faz negligenciar a meditação nas coisas espirituais e celestiais. Contudo, Cristo é paciente conosco. Ele sabe que aqueles que já viram algo da sua glória, apesar de não terem valorizado isso como deveriam, não podem aguentar a sua ausência por muito tempo. Ele diz: então voltarei ao meu lugar até que eles admitam sua culpa. Eles buscarão a minha face em sua necessidade, eles me buscarão ansiosamente. Oséias 5,15. Dessa forma, seremos como a noiva que procurava pelo seu amado, mas, a princípio, não podia encontrá-lo. Ela disse: buscarei aquele a quem o meu coração ama. Cântico dos Cânticos 3:2. E quando o achou, ela o deteve e não soltou. Geralmente somos como o homem descrito pelo profeta ao rei Acabe. Enquanto teu servo estava ocupado com outras coisas, o homem desapareceu. 1 Reis 20:40. Cristo se compromete conosco que não deveríamos deixá-lo ir. Todavia, enquanto estamos ocupados aqui e ali, a nossa mente se torna muito ocupada com outras coisas. Ele nos deixa então e não podemos achá-lo. 2. Como podemos saber quando Cristo retira a sua presença de nós, para que não possamos ver a sua glória? Estou falando agora apenas para aqueles cuja ocupação principal é a de manter a sua fé e o seu amor ativos e direcionados para Jesus Cristo. O efeito de sua presença é o de fazer-nos tentar viver como Ele e amá-lo grandemente. No entanto, somente quando estamos conscientes de viver pela fé é que temos o desejo de ser como Ele é. Crescer à semelhança de Cristo significa crescimento na graça, santidade e obediência. Quando este crescimento parece parar, podemos saber que Cristo não está conosco. Há aqueles cuja mente natural pode ser afetada aos olhos para imagens e crucifixos. Entretanto, o efeito produzido por uma imagem é apenas um efeito natural. Um Cristo imaginário não terá nenhum efeito espiritual na mente das pessoas. É apenas mediante o conhecimento espiritual da glória de Cristo, pela fé, que a graça é dada para fazer com que a alma deseje alegremente ser transformada em sua semelhança. Se o nosso coração esfria e fica sem vida nos afazeres espirituais, é sinal certo que o Senhor Jesus tem nos deixado por um pouco. É igualmente certo que, quando estamos realmente olhando pela fé para a glória de Cristo no Evangelho e continuamos em santa meditação e pensamento, sentimos a sua graça e sua vida operando em nós. Ponhamos isto à prova para vermos
como o nosso amor por Ele crescerá. Daí, então, amaremos todos aqueles que pertencem a Ele. É por meio da atividade da nossa fé em Cristo que o Espírito Santo renova a nossa alma pelo seu poder transformador. Achegamo-nos a Cristo, em primeiro lugar, para que possamos ter vida. No entanto, também nos achegamos a Ele como crentes para que possamos ter vida mais abundantemente. João 10:10. Assim como o Salvador repreende aqueles que não veem a Ele para que tenham vida, assim também poderia justamente nos repreender por não virmos a Ele com mais frequência, mediante a fé, para que possamos ter essa vida mais abundantemente. Há muitos que se dizem cristãos, os quais vivem uma vida bastante silenciosa, sem nenhuma preocupação por bênçãos reais e espirituais. Eles não conhecem o refrigério santo e espiritual que o Senhor Jesus nos traz pelo seu Espírito Consolador. Essas bênçãos incluem paz espiritual, conforto e refrigério, alegria indizível e segurança abençoada. Sem nenhuma experiência dessas coisas, o nosso cristianismo é como que sem coração, sem vida, é inútil. Como podemos dizer que acreditamos nas promessas sobre as glórias eternas do céu, se não acreditamos na promessa do gozo dessas bênçãos espirituais aqui e agora? Cristo diz a qualquer um que o ame: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Nós viremos a Ele e faremos morada nele. João 14, versículo 21, versículo 23. Quando Ele vem e se mostra a nós, Ele sempre traz consigo paz, conforto, segurança e alegria. Nós nos banqueteamos com Ele através desses refrigérios espirituais. Apocalipse 3:20. Se perguntarmos como recebemos essas bênçãos, a resposta é olhando para a glória de Cristo pela fé. 1 Pedro 1, do versículo 9 ao 10. Meditemos na glória da natureza singular de Cristo, na sua humilhação ao vir ao mundo, na sua atual posição no mais alto céu, no seu amor e na sua graça. O nosso coração, então, será afetado em certa medida por um senso do seu amor, que é força de todos os nossos confortos espirituais. João 4:4, Romanos 5:5. Quando perdemos essas bênçãos, sabemos que a presença de Cristo nos deixou por um pouco e não podemos ver a sua glória. Ora, o propósito do Senhor Jesus em esconder a sua glória da nossa salvação é o de nos incentivar para que usemos a graça que Ele nos deu para buscá-lo de todo o nosso coração. Será que nos sentimos sem vida e tristes, sem um senso do seu amor em nosso coração? Não há outra forma de nos recuperarmos a não ser voltar para Cristo. Todas as nossas preocupações espirituais vêm de nós mesmos, dos desejos maus que permanecem dentro de nós, os quais são geralmente intensificados pelas tentações de Satanás. Devemos ter uma visão firme da glória de Cristo, somente pela fé, e isso nos trará de volta vida, alegria e amor para o nosso coração e nossa alma. Se estivermos satisfeitos com a simples ideia da glória de Cristo, como se fosse um pouco de informação obtida das Escrituras, descobriremos que ela não tem poder transformador para a nossa vida. Amemos a Cristo de todo o nosso coração. Enchamos a nossa mente com pensamento de prazer nele. Façamos com que a nossa confiança nele seja sempre exercitada. Então, a virtude procederá dele, encherá o nosso coração e o purificará. Aumentará a nossa santidade, fortalecerá a nossa graça e nos encherá, às vezes, de alegria indizível e gloriosa. 1 Pedro 1:8. É muito bom se o amor do nosso coração é vivificado, ao mesmo tempo em que o nosso entendimento é iluminado. Mero conhecimento e falta de amor nos levam a uma formalidade vazia. Amor exagerado e falta de conhecimento levam à superstição. Quando, nos crentes mesmos, há amor para com o mundo e as coisas dessa vida, a fé enfraquecida e a mente se torna fraca na sua visão da glória de Cristo. Todavia, qualquer um que tenha uma visão espiritual da glória de Cristo terá grande amor para com ele e a mente será cheia de pensamentos sobre ele. Filipenses 3, do versículo 8 ao 10, Colossenses 3, do versículo 1 ao 2. Onde quer que o evangelho seja pregado, Satanás cega a mente daqueles
que não creem. O céu desta era cegou o entendimento dos crentes, para que não veja a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, 2 Coríntios 4:4. Entretanto, Deus o sobrepuja na salvação dos eleitos e brilha nos seus corações, pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, 2 Coríntios 4:6. No entanto, Satanás não desiste nunca. Ele usa de todas as maneiras possíveis para perturbar a mente dos cristãos. Os seus dados envenenados causam temores e dúvidas para que eles não sintam o amor de Cristo. A outros se tornam descuidados para que não se examinem e vejam se Cristo está neles ou não, 2 Coríntios 13:5. Dessa forma, muitos desistem de procurar uma existência de poder e graça no Evangelho, em sua própria alma, e assim nunca descobrem a glória de Cristo que podem conhecer. Já é hora de considerar a visão da glória de Cristo que teremos no céu. Serão tornadas perfeitas a habilidade e as atividades de nossa alma. Seremos como os espíritos dos justos aperfeiçoados, Hebreus 12:23. Estaremos livres. Livres de todas as limitações da carne. Seremos transformados para que fiquemos perfeitos em pureza e santidade, como Deus. O nosso corpo glorificado poderá desfrutar da glória de Cristo para sempre. O nosso entendimento será perfeito, porque veremos a Deus e todas as afeições do nosso coração estarão fixas nele de forma inseparável. Em nosso estado presente de fraqueza, às vezes somos forçados a nos desviar e não considerar essas realidades da mesma forma que desviamos os nossos olhos do brilho do sol. Naquele estado perfeito, porém, poderemos olhar firmemente para a glória com gozo eterno. Davi diz: quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Salmo 17:15. Nunca nos cansaremos de olhar para Cristo, o qual unicamente é a semelhança e imagem de Deus. Aqui andamos pela fé, lá nos será dado um eterno poder de visão para que possamos vê-lo como ele é, face a face, com perfeito gozo para todo sempre. Apocalipse 4:8. 2. Estar no inferno, sob a ira de Deus, é em si mesmo o pior mal possível. Contudo, estar lá para sempre, sem nunca terminar essa miséria, deve ser um mal que ultrapassa toda a nossa capacidade de imaginação e descrição. Semelhantemente, com a vida futura de bem-aventurança, não haverá limitação de tempo, nenhuma interrupção da alegria. Estaremos com o Senhor para sempre, 1 Tessalonicenses 4:17. Não haverá necessidade de nenhuma das atuais formas de louvor que utilizamos. A constante, imediata e ininterrupta alegria da presença de Deus e do Cordeiro suprirá todas as nossas necessidades. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. Apocalipse 21, do versículo 22 ao 23. A perpétua presença de Cristo no céu, com os anjos, é uma contínua experiência de luz e glória. Não existirão dúvidas ou temores, porque estaremos num estado de triunfo sobre eles perpetuamente. 1 Coríntios 15, do versículo 55 ao 57. A visão da glória de Cristo será sempre a mesma e sempre nova, sem que haja nada para atrapalhar a mente do mais perfeito louvor de uma vida focalizada no mais perfeito objeto, a glória de Cristo. Esta experiência é a maior bem-aventurança pela qual a nossa natureza humana poderá passar.